É um jogador que vive um momento muito bom. O cara é titular do Real Madrid indiscutivelmente, e por conta da ascensão dele, o Real Madrid abriu mão do Sérgio Ramos lá atrás. Então, o Militão é muito mais jogador hoje do que o Danilo e do que o Daniel Alves. Então, o Militão jogar na lateral da seleção é uma bênção. Cumpriu a fila do Mauro, já entrou o Danilo. Tal. O Militão não sai mais do time, sobretudo nas fases decisivas. Pode ser que nem jogue contra Camarões, que contra Camarões jogue o Tantão, o Daniel Alves, para ter uma justificativa. O Brasil está classificado. Mas o Militão é um jogador muito acima da média hoje, é um defensor muito acima da média mundial hoje. Ele tem que jogar e vai jogar. Então essa situação ali, fora o constrangimento de ter que responder sobre a convocação de um lateral que não joga nem quando o outro está fora, essa questão está resolvida. Aí esses dois jogadores, Tironi, são Casemiro e Neymar. Eu acho ótima a citação aos dois, porque, primeiro, eles têm exatamente a mesma idade, eles cresceram juntos no futebol, eles foram da seleção de base juntos, eles têm 30 anos. Né? O Trajano falava antes aqui do programa comigo, e a gente estava tentando ver os destaques individuais da Copa do Mundo até o momento. E aí você vê a partida do Bruno Guimarães de Portugal, que é um monstro. Se o Brasil tivesse o Bruno Fernandes. Bruno Fernandes, desculpa. O Bruno Guimarães é nosso, é um monstro também. Jogou bem, o Bruno Fernandes, ele seria, se fosse brasileiro, ele jogaria na meia e o Neymar tinha que jogar em outro lugar, porque ele é um 10 que não existe mais. Né? Ele é um estupendo jogador e, de fato, ele é um dos destaques. O Mbappé é outro destaque, vive em auge da carreira. E o destaque brasileiro é um volante, é o Casemiro. E não é um destaque da Copa. O Casemiro é o melhor jogador brasileiro. Aí você pode fazer a conta que você quiser para trás. Nos últimos 4 anos, nos últimos 5 anos, nos últimos 6 anos, nos últimos 7 anos, é o Casemiro. O jogador que é mais regular, mais vencedor e mais competitivo. Foi com a entrada do Casemiro no time do Real Madrid, que o Zidane colocou lá o tal do Triângulo das Bermudas, que o Real Madrid ganhou tudo. O Casemiro é muito bom, porque ele é um jogador que ele é capaz de fazer tudo. Ele é capaz de ser, como disse o Trajano para mim, o melhor em campo defensivamente contra a Sérvia e o melhor em campo ofensivamente contra a Suíça. Lembrando que o gol do Vinícius anulado pelo VAR, ele mete a bola, o Vinícius. Sim, claro. E depois ele faz um gol de primeira de um atacante. O Casemiro é um monstro. Só que nossa cultura, normalmente, ela valoriza os jogadores que fazem gols, artilheiros. E o Casemiro é mais constante que o Neymar. A carreira do Casemiro é mais constante que o Neymar. O Casemiro é mais vencedor do que o Neymar. Eu não estou menosprezando o Neymar, estou com vocês. O Neymar faz uma falta tremenda. O Neymar é um jogador também acima da média. Mas ele não é o principal jogador brasileiro nos últimos anos. Ele é o principal craque, o que desequilibra, mas o mais constante chama-se Casemiro. Com essa tua observação, o fato de ter escalado o Fred, então é pior ainda. Exatamente. Já que você tinha o Casemiro e com essa forma, Trajano, jogando do jeito que está. Eu vi 2 observações sobre o Casemiro no primeiro jogo, e aí de gente que jogou contra, que me chamaram a atenção. Uma, acho que foi do D'Alessandro, argentino, que falou que ele até se sente melhor quando ele é único volante, porque ele tem a leitura completa do espaço. E o Felipe Luiz foi muito feliz, lateral do Flamengo, que fala muito bem, entende futebol, comparou ele a um aspirador, que ele vai limpando a sujeira toda do campo. Né? Boa imagem. E acho que a escalação do Fred foi bizarra, porque o adversário não pedia a escalação do Fred. E com a escalação do Fred e não a do Rodrigo, por exemplo, ou de um meia, Everton Ribeiro, podia ser, mas sobretudo o Rodrigo que vem treinando no lugar, a gente não pôde testar o Brasil sem o Neymar. Não foi um teste. Não foi um teste. Porque foi um meio teste. Não teve nenhum minuto junto o time com Casemiro, Paquetá, na função que ele jogou, Rodrigo, Rafinha, Richarlison e Vinícius Júnior. Nenhum minuto. Porque a troca do Tite, também uma troca ruim no intervalo, tirou o Paquetá e manteve o Fred. Eu tinha lido, ouvido, que Sim. o Paquetá não estava bem. Sim, mas assim, Não, é verdade. Eu estou dizendo que ele passou mal durante a semana, ou É não verdade. passou bem, não treinou, aquela Isso, coisa toda. o Antony perdeu mais treinos que o Paquetá, né, por conta dessa virada, e entrou no jogo. Eu acho que o Paquetá aguentaria pelo menos mais 15 minutos pra gente
E a volta foi bizarra do Fred, porque o Fred na primeira bola faz uma falta, a Suíça volta Ganha melhor, amarelo. tem o amarelo, aí entra o Bruno Guimarães, não o Bruno Fernandes, ainda bem que você me corrigiu, que é muito bom jogador. É um outro tipo de volante, vai, já que essa é a palavra. Ele inicia as jogadas e até libera mais o Casemiro. Então o Bruno Fernandes tinha iniciado a jogada do gol no lado do Vinícius, tinha iniciado a situação, o Casemiro estava na área ali porque o Bruno Fernandes estava armando atrás dele. Então são detalhes, e acho que eu só lamento de a gente não ter visto, concordo com o Mauro, que o Rodrigo é um jogador que entra melhor do que começa os jogos ainda, mas a gente poderia ter visto até para ver se ele é uma opção para um jogo decisivo. Nós não vamos ver isso agora, Camarões, provavelmente o Brasil vai fazer alterações, poupar jogadores. A primeira eliminatória do Brasil tem... E que fique claro que o que vai acontecer com o Brasil nas oitavas é com Portugal ou Gana. Não, Portugal Não, já é o desculpa, primeiro. Uruguai e Gana. Uruguai é o ou Gana. vencedor do jogo. Vamos combinar que... Que é o segundo lugar. Portugal já ficou com o primeiro. Exatamente. Vamos combinar que esse cruzamento, seja com o rival Uruguai ou o time físico de Gana, que tem de fato jogadores bons também, não é um cruzamento tão complicado assim como outras seleções terão. Mas então, talvez já tenha o Neymar, a gente não sabe, talvez o Neymar já esteja recuperado por esse jogo. Então, esse teste para mim ficou pela metade, né? Não foi um teste que a gente pôde observar a tal da independência em relação ao Neymar. Ele foi mais ou menos. E independência em relação ao Neymar em campo não quer dizer que o Neymar não faça falta, só para deixar claro. O time poderia produzir bem sem o Neymar.